Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, lendas, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Este é um canal eclético, cada dia um assunto, um tema, um tópico será narrado aqui por mim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam. Assistam até o final e quando terminar o vídeo, se você decidir que quer continuar a receber os conteúdos do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas. E sempre que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Hoje é sexta-feira, dia de projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Hoje vamos ler a parte 18, a proposta de Lúcifer. Orion e Eblon desceram por túneis obscuros que terminavam em um grande salão escavado na pedra. Uma galeria nascia além da passagem e estava abarrocada de ossos, do chão às paredes. Labaredas ocasionais brotavam do solo, iluminado com o cenário e soltando fumaça. Apesar da amplitude da gruta, o renegado experimentou uma desagradável sensação de claustrofobia, talvez por causa da atmosfera enevoada, que reservava zonas de penumbra aqui e ali, ocultando inomináveis perigos. Lúcifer, a estrela da manhã, estava no fundo da furna, elegantemente sentado em seu trono de crânios. Sua postura majestosa era muito superior ao dos líderes comuns e imitava a imponência de um deus. De longe parecia um homem belíssimo, de rosto juvenil, traços finos e aparência angelical. A pele era macia, delicada, e os olhos refletiam um azul profundo, tal qual o brilho do céu. Os longos cabelos loiros estavam presos em uma trança, atados por pequeninos fios de ouro. Uma túnica de seda branca cobria-lhe todo o corpo delgado, deixando escapar a única coisa que realmente o distinguia como um ser infernal, um horrendo par de asas de morcego. Em pé, a seu lado estava o seu principal conselheiro, o odioso demônio Samael.
À primeira vista, era só uma criaturinha desprezível, magra e esguia. Tinha um corpo como o das serpentes e a língua dupla que se agitava para dentro e para fora da boca por entre as presas ofidíacas. Andava se arrastando, pois não tinha pernas, só braços, iguais aos humanos, em contraste com a sua forma bizarra. Quando ainda era um anjo, Samael fora incumbido da tarefa de transmutar-se como cobra e ir ao jardim do Éden tentar o memorável Adão. Sua natureza vil e perigosa o aproximou de Lúcifer desde o início. E depois da queda, acompanhou o seu mestre às trevas do Seol. Ao converter-se em demônio, continuou deixando sua marca detestável na humanidade, tendo guiado inúmeras almas à corrupção. Ficou tão famoso entre os terrenos que muitas vezes foi confundido com o próprio diabo, recebendo dos mortais a designação de Satã ou Satanás. Orion se ajoelhou diante do seu mestre, espalhado na cadeira de ossos, mas atrás Eiblon estava alerta. Bom trabalho, meu servo, elogiou o arcanjo sombrio, reconhecendo o esforço do rei caído de Atlântida. Agradeço por sua lealdade. Depois encarou o general e, satisfeito, voltou-se a seus comandados. Orion, Samael, falou aos demônios: podem ir agora. Sim, meu amo, aceitou o Atlante, retornando ao mesmo túnel por onde tinha entrado. Samael se arrastou e desapareceu em um canto obscuro. Quando teve certeza que seus súditos já não o escutavam, o filho do alvorecer relaxou e abriu um sorriso cordial. Não imagina como estou feliz por ter aceitado meu convite. Poupe-me de suas amabilidades, Lúcifer. Esta é uma viagem de negócios. Mas é claro que é. Acendeu a estrela da manhã com um sorriso malvado, ocultado pela fumaça das labaredas. O que aconteceu com os seus chifres e cauda? Você parece ter mudado bastante desde a última vez que o vi. O arcanjo sombrio se levantou, deixando transparecer muita calma. A autoconfiança certamente era a sua característica mais importante. Ora, general, não fique impressionado.
posso assumir qualquer forma. No princípio, até eu me surpreendia, mas depois de tantos anos, a coisa vai ficando aborrecida. O diabo tem muitas faces. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. A expressão séria de Eblon não se alterou, apesar do humor diabólico. Entendo, disse apenas como quem não vê graça em uma piada de mau gosto. Lúcifer caminhou firme na direção do renegado, mas estacou a uma distância aceitável. A propósito, espero que Apolion não tenha causado problemas na entrada. Se o fez, peço desculpas. Tente compreender que ele e você são como os dois lados de uma moeda, absolutamente diferentes, mas pertencentes à mesma peça. Não era mais um dos muitos estrangeiros na espécie infernal. Perceba que o destino de vocês está unido desde o princípio. Apolion, uma vez, foi um anjo encarregado de destruir Sodoma e Gomorra. E sabemos que a conjuração que você comandou foi deflagrada, enquanto Miguel ordenou a aniquilação dessas duas cidades. Infelizmente, vocês puseram tudo a perder quando levantaram armas contra o conselho. Infelizmente, Eblon se apressou em esclarecer. Confiei minha revolta a um dos arcanjos, a um dos grandes. Acreditava que ele também estava indignado com a tirania do príncipe e com sua intenção de acabar com a humanidade. Ao dizer isso, o guerreiro olhou zangado para o anfitrião e completou: mas esse arcanjo me traiu. O filho do alvorecer logo entendeu a indireta e passou à defensiva. Eu não queria fazê-lo, Eblon. Juro a você, protestou com um toque de inocência infantil. Então, por que o fez? Você sabia que, delatando a conjuração, conseguiria mais poder e prestígio. Foi por isso, não foi? Ambição? Sim, sim, exclamou, excitado por ter a oportunidade de expor a sua versão. Eu os delatei para poder subir na hierarquia e me igualar a Miguel. Só assim poderia arquitetar a minha própria rebelião e ter a chance de sair vitorioso. Eu sabia que vocês nunca despojariam o tirano. Eram apenas 18. 18 anjos. Lúcifer se esforçava para ser conveniente. Eu, ao contrário, consegui trazer 1/3 do céu para o meu lado. Tínhamos realmente a chance de vencer. Será que entende agora? Não foi nada pessoal. Nunca tive coisa alguma contra você. Sempre admirei a sua vontade, a sua perseverança,
mas tive de sacrificar a Irmandade para dar início a algo muito maior, maior que eu imaginava. Duraria para sempre. Não seja hipócrita, Lúcifer. Você nunca quis o bem dos homens, tampouco dos anjos. Queria depor Miguel por razões particulares. Queria tomar o lugar dele e ascender acima de Deus. Isso não é verdade, general. Quero o bem da humanidade e foi por isso que o chamei aqui, para evitar que o nosso inimigo traga o Armagedon sobre a... E por você, acha que eu ia querer impedi-lo? O Armagedon marca o despertar do Altíssimo, e Yahvé acordará de seu sono e punirá os injustos. Ora, Eiblon, pense bem, se isso é verdade, então por que Miguel está se preparando para o juízo final? Porque está ávido por este momento? Ele é um opressor e, seguramente, o primeiro a ser condenado, se o Criador acordar. Qual é a sua hipótese, então? Miguel provavelmente descobriu um meio de usar a energia que será desprendida ao despertar do Altíssimo para se converter em um Deus ele próprio, declarou Lúcifer, chegando ao ponto em que queria. O querubim estava confuso. Isso é possível? Sem dúvida. Eiblon sabia que a Miguel não faltava vontade de tornar-se onipotente. Sua gana por poder era ilimitada. Ele seria capaz de qualquer coisa para alcançar a divindade, até mesmo roubar energia do Pai. Quanto a isso, o renegado tinha certeza, mas como o príncipe pretendia implementar o seu projeto macabro, a estrela da manhã passeava pela caverna, aguardando a reflexão do guerreiro. As asas de morcego movimentavam-se lentamente para frente e para trás, acompanhando o caminhar elegante. Parou ao lado de uma labareda e brincou com o fogo, pondo o dedo na chama. Estou pedindo ajuda para impedir que o príncipe dos arcanjos conclua seu plano terrível, poupando assim milhares de vidas, desfechou o Senhor do Seol. Se é verdade que Miguel pretende ascender o nível de Deus, o que me assegura que você não tentará imitá-lo? Já disse que não quero ser Deus, Eiblon. Talvez no passado, quando ainda era um arcanjo, isso já
tenha me passado pela cabeça, mas hoje não. Dê uma olhada à sua volta. Tenho o meu próprio reino aqui. Tenho meus servos, nada me ameaça, nem as legiões celestial. Garantiu caminhando de volta ao trono. Trazer as almas injustas para cá e torturá-las é o que eu gosto de fazer. Você sabe disso. Para mim é imperativo preservar as coisas como estão. Anjos no céu, nós demônios aqui no inferno. Não há ninguém que se beneficie mais com essa disputa do que eu. Ela move o paraíso também. Mas a verdade é que meu irmão percebeu que está perdendo. A degradação tomou conta da humanidade. Cada vez mais os mortos vêm até mim. Por isso Miguel quer o fim do mundo. Quer que o tecido desintegre logo. O diabo sentou-se novamente e teceu uma explicação mais detalhada. Nós, os infernais, não temos devaneios de pureza. Veja o caso daqueles que morrem em bondade. Seus espíritos seguem ao céu e lá permanecem por toda a eternidade, enfiados naquelas chatíssimas colônias celestes. Os arcanjos nunca permitiram que se tornassem alados, mas nós, conosco é diferente, regozijou-se. Toda alma corrompida que vem para cá tem sua chance de crescer e prosperar e vir a comandar hordas inteiras. Não é um caminho fácil, é claro, mas com isso nossas forças estão se multiplicando. Em breve teremos contingente o suficiente para invadir o paraíso. Eiblon não gostou nem um pouco do que ouviu, mas Lúcifer o tranquilizou. É claro que não pretendemos fazer nada disso. Sei melhor do que ninguém que não há treva sem luz. Mas a verdade é que aquele déspota lá no puleiro apontou o dedo para cima. Está se borrando de medo do que eu possa vir a fazer. O tom ficou mais agressivo e encontrou a hora certa para agir. A capacidade de persuasão do demônio era lendária. Por muitas vezes, Eiblon tinha repetido para si mesmo que recusaria o acordo, mas agora não podia negar que estava ansioso para ouvir a proposta. Ainda não sabia se aceitaria, mas o fato era que os argumentos do arcanjo sombrio faziam todo sentido. Poucas vezes o guerreiro escutara verdades tão sérias sobre o tirano Miguel, e as proposições de Lúcifer, com efeito, eram postas de forma que ambos pareciam já aliados contra um perigo maior.
Digamos que eu aceite. Qual é a minha parte do acordo? O filho do alvorecer sorriu na penumbra e se ajeitou no trono de ossos. Você conhece a fortaleza de Sion? Não era uma pergunta. Eu a vi ser construída. Em uma câmara, no penúltimo andar de Sion, está a Sala dos Portais. É um aposento circular com muitas portas que, na verdade, são passagens místicas para outros planos de existência. Uma delas leva ao Seol, ligando a câmera para um ponto específico no inferno, muito próximo a essa caverna em que estamos agora. O que você precisa fazer é entrar na torre e abrir a porta correta. Assim, eu e minhas hostes poderemos invadir o baluarte por dentro. Pegaremos Miguel desprevenido e o mataremos, abreviando assim seus dias de crueldade. De outra maneira, nunca poderíamos penetrar na Bastilha. O anjo renegado fitou o vazio, digerindo aquelas palavras. Enquanto isso, Lúcifer enfiou a mão em um buraco ao lado do trono e de lá tirou um objeto rústico, moldado em barro sólido. Tinha forma de uma cruz envolta por um anel, e o tamanho não superava o de uma palma aberta. A aparência era ordinária, mas suas vibrações eram muito fortes. A superfície estava marcada por inscrições místicas em uma linguagem só acessível aos anjos. Pegue! O arcanjo sombrio jogou o objeto no ar e o lutador o agarrou por reflexo. Esta é a chave. Basta que você a encaixe na cavidade da porta e empurre a passagem. Estaremos lá em instantes. O renegado analisou a relíquia e constatou sua autenticidade. Porque eu? Indagou de repente, ainda relutante em concordar. Porque você precisa de mim para fazer o serviço. Lúcifer contemplou o convidado com um certo ar de admiração. Primeiro, porque você é o melhor combatente que conheço. Depois de tudo pelo que passou e de todos os inimigos que enfrentou, não creio que haja no mundo alguém que possa vencê-lo em combate direto. Era um exagero, é claro, mas a estrela da manhã entendeu que deveria exaltá-lo como técnica de eloquência. Segundo, porque você viveu muito tempo na Haled e sabe melhor do que ninguém ocultar a sua aura pulsante. Por isso os guardiões de Sion não poderão ser alertados de sua presença. Se decidir
por uma infiltração sorrateira, o que recomendo fortemente. Afinal, nem mesmo um general sobreviveria a um exército de querubins furiosos, concluiu e aguardou a reação do guerreiro, deixando-o bem à vontade. Eiblum estava ainda indeciso, mas não sabia exatamente o porquê. Como poderia acertar um pacto com a mesma entidade que havia anos pusera ele e seus amigos na linha de fogo? O que eu lhe ofereço, reforçou o demônio, percebendo a hesitação do Celeste, não é apenas a oportunidade de derrotar Miguel, é a chance de salvar o universo. O anjo renegado ponderou. Não era exatamente o que esperava ouvir do Senhor do Seol. O diabo sempre tinha as palavras corretas para o momento mais oportuno. E em contendas verbais era invencível. Escute, guerreiro, prosseguiu, emendando um novo assunto. Não ache que estou alheio ao que acontece na Terra. Sei que os homens estão envolvidos em sua própria guerra e que desenvolveram armas capazes de devastar o planeta. Mas para nós imortais, essas bombas que ameaçam cair são apenas sinais que nos indicam a iminência do apocalipse. Mas, por mais que os humanos tentem se destruir, nunca terão sucesso absoluto. Nem nós conseguíamos isso. Você lembra da Era Glacial? Lembra do dilúvio? Já perdi a conta de quantos cataclismos os arcanjos fomentaram e ajustou a tonalidade da voz para parecer mais dramática. Não, os terrenos vão sobreviver a esta guerra mundial como já fizeram anteriormente. E seus remanescentes ressurgirão das ruínas. Entretanto, se Miguel conseguir o que planeja, os massacres continuarão. Sem tecido da realidade para limitar-lhe os poderes, os anjos da morte vagarão pelos escombros, ceifando cada vida humana até que não reste mais nenhum primata para sujar a criação. Mas o tom mudou novamente, assumindo um caráter glorioso. Se vencermos, tudo voltará a ser como era antes da tirania. O paraíso será finalmente governado pelos alados devotos da palavra de Deus. Você alcançará sua redenção e voltará ao céu como herói. E quanto a Deus, surpreendeu o anjo, encurralando o infernal. Deus? Pela primeira vez, Lúcifer se complicou, mas com sua mente aguçada logo contornou a situação. Bem, se a vé acordar mesmo, general, então saberá o que fazer. Mas acho que não devemos contar mais com isso. Caso queira saber, a minha consciência está limpa. Sempre fiz o que achei certo. Nunca me curvei e nunca me curvarei a um assassino. Todavia, tenho ciência de que não serei seu próprio juiz. Se o Altíssimo resolver me punir, não poderei fazer nada além de aceitar a sentença.
Não tenho vergonha dos meus pecados, porque não são maiores do que os erros dos outros. Foi um discurso impressionante, reconheceu Eblon. Mas será que as palavras do arcanjo sombrio eram verdadeiras ou aquilo não passava de uma encenação para empurrá-lo à armadilha ou usá-lo como peça em seu jogo? O filho do alvorecer era astuto, traiçoeiro e, acima de tudo, sedutor. Dominava a oratória e sabia explorar os pontos fracos de seus entrevistados. Qualquer um se dobraria facilmente a ele, e, sobretudo, diante de uma proposta tão tentadora, destruir o perverso Miguel, salvar a humanidade e retornar ao paraíso. O que mais um anjo renegado poderia querer? Tudo se encaixava, e pelo que o querubim conhecia da personalidade de Lúcifer, ele não estava sendo adverso à sua natureza. Todos ganhariam, anjos, demônios e homens. É claro, muitos mortais seriam vitimizados pela força de suas armas humanas e pela guerra que eles próprios arquitetaram. Mas o general já testemunhara situações bem piores, como a que sucedeu ao dilúvio, quando somente alguns poucos terrenos sobreviveram. Mesmo reduzidos, revitalizavam toda a civilização. As evidências empurraram o renegado à resposta positiva, mas o seu veredito final surpreendeu o diabo. Não posso fazer isso, Lúcifer. Não compreendo, general. Sua expressão era séria, mas neutra. Se nos unirmos, podemos concretizar aquilo que tanto eu quanto você sempre sonhamos, por fim à opressão dos arcanjos. Eu sou um anjo renegado. Nunca tomei parte nesse confronto entre céu e inferno, porque nunca concordei com ele, e não será agora, próximo do fim, que vou mudar minha posição. E virou o corpo, já se preparando para deixar a caverna. Mas não se preocupe, suas informações estão seguras comigo. Vou usá-las da melhor forma e talvez até faça alguma coisa para deter o Armagedon. E acrescentou com firmeza: mas não será ao lado de um traidor. As palavras saíram agressivas, mas não havia raiva em seu coração. Era uma opinião sólida, consciente, que provinha da experiência e não do furor da vingança. Na verdade, Lúcifer nunca fora o objeto de sua vingança, nem mesmo o arcanjo Miguel, e sim o demônio Apolion, que torturara seus amigos. Preparado para qualquer investida, o celestial fechou os punhos e recuou uns 2 passos. Lúcifer não era do tipo que engolia desaforos e talvez não tivesse gostado de ter sido chamado de traidor. Mas como o demônio observara anteriormente, Eblon era um oponente inigualável e agora ainda contava com a proteção
das runas mágicas gravadas em seu braço pela feiticeira de Endor, contrariando todas as expectativas, Lúcifer replicou: respeito sua decisão, general. Se é nisso que acredita, então que assim seja. Sim, era isso e ponto final. Não havia mais o que dizer. O general não estava disposto a continuar por ali, e em tão funesta companhia. Caminhou à saída, mas aí se lembrou que ainda segurava a chave de pedra, a relíquia mística que Lúcifer lhe entregara e que supostamente abriria a passagem ao inferno. Como não tinha selado nenhum acordo, achou por bem devolvê-la, mas a estrela da manhã o impeliu. Não, Eblon, fique com a chave, para o caso de você mudar de ideia. O anjo renegado estranhou. Lúcifer sempre fora esperto e prudente, mas não havia prudência alguma em deixar uma peça tão importante em poder de alguém que não fosse seu aliado. O celestial imaginou que aquela atitude poderia ser calculada, uma ação posta em prática para fazê-lo reconsiderar. Mas se era seu objetivo, o arcanjo sombrio falhara. Eblon não estava disposto a entrar na ciranda. Moveu a cabeça em negativa e mais uma vez pensou em largar o objeto. Porém, o anfitrião rejeitou. Não se preocupe comigo. Mandei fazer uma cópia, declarou piscando um dos olhos e reassumindo a sua faceta sarcástica. Leve-a com você. Por fim, o herói concordou e guardou a relíquia no bolso. Não havia mal algum em ficar com ela. Talvez suas vibrações pudessem denunciá-lo, mas quem viria caçá-lo a essa altura? Acabara de se encontrar com o próprio diabo, e se Miguel em pessoa aparecesse para matá-lo, ele o enfrentaria. Novamente refletiu sobre todas as artimanhas e trapaças possíveis e concluiu que Lúcifer não era mais ameaça. Em seguida, deixou a caverna. Sua última visão foi bem parecida com a primeira. Vislumbrou o diabo sentado em seu trono de crânios, com a expressão indecifrável por detrás da fumaça. Um pressentimento horrível. Enquanto caminhava rumo à saída da caverna, percorrendo aqueles nebulosos túneis de pedra, Eblon entendeu que não estaria realmente seguro enquanto continuasse ali no inferno à mercê de seus inimigos. Sempre soubera de fato que aquele seria o momento mais crítico. Uma vez recusada a aliança, nada impediria Lúcifer de ordenar a sua morte. Por isso não ficaria espantado se encontrasse um grupo de extermínio à sua espera, pronto para aniquilá-lo na passagem adiante. Foi com surpresa, entretanto, que o anjo renegado se deparou com o caminho livre, ao contrário de uma recepção brutal e sangrenta. Tudo o que o general percebeu foi a abertura na caverna à sua frente e a extensa via de ossos que levava ao ancoradouro, onde o barqueiro o esperava para levá-lo de volta. Orion estava lá, aguardando o seu retorno, mas ele não viu sinal de Apolion, e isso o perturbou seriamente.
O rei caído de Atlântida se aproximou pela estrada de ossos, sempre mancando com a dor no joelho. Você recusou a aliança, não foi? Perguntou, já prevendo a resposta. Como você já imaginava. Os dois foram andando na direção do barco de Vimy. Ali, os sinistros condutores preparavam suas varas. Esta poderia ter sido nossa última chance de vencer o arcanjo Miguel. Lamentou o Atlante, visivelmente desconsolado. Não confio em Lúcifer. Por trás daquele discurso apaixonante, há uma mente doentia e maligna. O diabo mente sempre e por isso é totalmente imprevisível. Não, Orion. Já fui suscetível às ideias dele, mas dessa vez eu não pude, de alguma forma, ver a sombra da traição em seus olhos. Ainda não sei o certo que ele planeja, mas nada é como parece. Algo me diz que estamos sendo usados como peões em uma conspiração gigantesca. Todos nós, inclusive você. Orion também já tinha sido enganado por Lúcifer, assim como Amael e tantos que se entregaram à rebelião. Outros, como Samael e Apolion, desde sempre tiveram um coração corrompido. E para esses não houve graça maior que serem atirados ao inferno. Para o rei de Atlântida, então, que conhecia melhor do que ninguém as múltiplas faces do seu amo, as desconfianças do anjo renegado não eram de todo infundadas. Ao ouvir a advertência do general, o Satanis assentiu levemente com a cabeça, mas não ousou ir além. Antes de entrar no barco, Eiblon olhou mais uma vez para trás, para a entrada da gruta, e uma sensação pavorosa o assaltou. Vamos embora, Orion. Alguma coisa terrível está para acontecer. Final da parte 18. Próxima parte que estarei trazendo sexta-feira que vem é 19, né? Por nome A Meia-Noite. E aqui se encerra mais um capítulo da leitura do livro A Batalha do Apocalipse, do projeto Lendo com a Angel. Se você gostou, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para outros livros a serem lidos aqui no projeto Lendo com a Angel. Deixe também suas considerações com respeito, é claro, como sempre. E se você quiser continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção Todas. E sempre que tiver conteúdo novo aqui, você será notificado. Bem, lembrando que esse livro também é para entretenimento, é ficção. Não quer dizer que eu acredite no que estou lendo. Como eu disse, é um livro de ficção criado para entretenimento. Eu sou devota de Arcanjo Miguel. Acredito em Deus, na Bíblia, em Jesus, tudo certinho. Acredito sim na espiritualidade. Bem, agora vamos dizer aqui que
tudo que você faz, seu compartilhamento, seu like, seu comentário, sua inscrição no canal, você ativando o sininho das notificações, você está ajudando e muito a criadora de conteúdo aqui. E se você quiser dar um up para o canal monetariamente falando, você pode estar fazendo a sua doação, a sua contribuição via Pix, e a chave do mesmo estará na descrição do vídeo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!